Olá, gente, meus meninos e meninas do SEB, tudo bem? Vamos iniciar o nosso bloco 2 do sistema respiratório de hoje, né? Dando continuidade naqueles slides que são muito bonitos, estão sobre a forma de estudo dirigido, para que a gente possa fazer realmente um trabalho a contento e que realmente vocês estudem, né? Seguindo o estudo dirigido, podendo fazer um esquema legal em relação ao caderno de vocês, caprichando, né? No seu caderno, para que realmente você tenha uma qualidade, uma organização, que é o principal dele, para poder entender mais todo o processo da demanda das informações que são amplas. Você não pode estudar em cima da hora, você tem que estudar todo dia um pouquinho, né? Se programar para isso, para que realmente você tenha um domínio mais a contento. Seguindo também os exercícios, gente, que é muito importante que vocês façam. Os exercícios são colocados, são postados na sala de aula para vocês. E discutindo esses exercícios também, quando você tiver dúvida, com o pessoal do grupo, vocês estão inseridos, e também ligados à parte da sala de aula, né, porque é o mais importante você trazer esse material para ser discutido em sala de aula de forma prévia, não é você resolver em cima da hora. Né? Porque, a princípio, vai ser assim: eu vou entrar nesse tempo de tolerância, né, de colocar, aceitar em sala de aula, mas depois a única coisa que eu vou falar assim, gente, entenderam? Tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Aí eu vou chegar lá só para questionar cada aluno, né, da relação desse feedback e meter bronca, né, porque vai ser uma avaliação qualitativa. Então, a capacidade de vocês fazerem o exercício vai começar a pesar de vocês também, para não deixar para lá. Tem muito aluno que, infelizmente, é folgado, não quer fazer o exercício, quer fazer tudo em sala de aula, e esse vai se lascar. Com certeza, viu? Esse efeito. Então, é importante que vocês assistam o vídeo, né, que está sendo programado previamente para vocês, façam os exercícios do efeito, porque é exatamente seguir o vídeo. Então, você não tem muita dificuldade. Se tiver que são poucos assuntos, você vai ter que extrapolar um pouquinho para depois pegar informações em outros sites. Isso é rápido, né, no trabalho. Então, não há grau de dificuldade para falar, eu não consegui fazer porque está muito difícil. Não tem nada de difícil. A questão agora é você ter a estrutura ligada a você realmente sentar mesmo, né, a bundinha na mesa, né, pegar uns cadernos, fazer a sua sistematização e depois ir para a sala de aula até poder debater e tirar qualquer tipo de dúvida que não ficou claro. Beleza? Essa proposta é a proposta da aula invertida, é um dos sistemas mais eficientes de ensino que se conhece. Viu? Que eu não entro como sabe tudo, até porque é difícil falar que é sabe tudo, eu sei alguma coisa. Né? Seria muita prepotência minha falar, eu sei tudo. Ninguém sabe nada. O único que sabe tudo é papai Google, do sistema Google. Esse aí, se não tiver lá, é porque não existe. E muita coisa também que está no Google está errada. E ainda tem essa, viu, gente? Vocês têm que entrar na segunda competência por resto da vida de vocês, de ser cético. Você tem que duvidar, às vezes, de algum tipo de informação e falar, rapaz, mas isso é verdade? Né? A dúvida é divina. Então, você aprende com ela. Você passa a ser um detetive, você vai investigar novas informações para verificar se aquilo ali realmente é passivo de credibilidade ou não. Então, vamos lá. Nosso bloco 2 vai iniciar aqui, então, com a janela, que eu vou passar para vocês para compartilhar. Aguardar o sinal entrar aí. Isso, beleza. Então, vamos puxar. O slide é muito bonito, ó. Show de bola. Olha a apresentação dele, ó. O sistema é um sistema respiratório, tá? Como está sendo aí no bloco 2. Afinal de contas, o que é que nós vamos ver nesse bloco? Tá? Você está aí vendo bonitinho as vias respiratórias, você está vendo aí até a presença desses cachinhos, parecendo um cachinho de uva, que são os alvéolos, né? E a folhagem, eu acho bem bacana, porque a imagem árvore respiratória é muito bem-vinda, essa expressão, porque parece uma árvore mesmo, caída, né? Você tem aqui os brônquios formando o tronco da árvore, os bronquíolos formando os galhos, e os alvéolos pulmonares formando a folhagem. É muito bonitinho isso aí, né? Você visualizar. E desde aqui, desse tronco, uma hora que é a traqueia é fácil lembrar que parece um T plantando bananeira, né? Tem a letra T plantando bananeira, sendo que as ramificações são brônquios. Então, beleza, aí tá todo o macetinho que você tem para lembrar, né, de alguns componentes das vias respiratórias. Neste bloco, nós vamos ver exatamente detalhes com a parte do pulmão, detalhes com relação aos sistemas respiratórios variados no grupo dos vertebrados e alguns invertebrados, né, como o caso dos insetos, que tem uma respiração totalmente exclusiva do grupo, né, que é especial, né, e consequentemente exclusiva.
Você vai ter umas curiosidades com relação à variação dos diversos tipos de respiração que apresentam em alguns tipos de grupos de vertebrados, como o caso dos anfíbios, que ele tem vários tipos de aparelhos respiratórios ao longo do desenvolvimento dele, né, do seu crescimento. E também você vai ver alguns tipos de agravos, né? E parte de exercício, tem uma parte mais legal no final do bloco, são a indicação dos exercícios respiratórios, que é extremamente importante você até se concentrar em determinados pontos, prestando atenção na sua respiração para oxigenar melhor seu corpo e principalmente o cérebro, né? Quando você quer aumentar a sua capacidade de concentração, você começa a concentrar, né, em respiração mais profundo, vai fazendo os exercícios respiratórios e isso, consequentemente, ventila mais oxigênio para o cérebro e aí, consequentemente, você fica mais aceso, né? Você fica mais ligado. Por isso que é importante, às vezes, você, dentro de uma atividade que está muito estressante, né, você parar um pouquinho, você concentrar na sua respiração, aprofundar essa respiração, fazer alguns movimentos de exercícios respiratórios e melhora sensivelmente, tá? De acordo com os fisioterapeutas, os médicos, aquela coisa toda que está nessa área. Então vamos lá. Vamos começar com os detalhes do pulmão. Bonitinha aí de explicação, ó. Identifica as estruturas indicadas no desenho ao lado. Você tem aqui a parte das vias respiratórias, indicando aqui a região da laringe, né? Esse ponto. Aqui seria a traqueia, aqui seria brônquios, indicado pelo número 1, tá? Você teria bronquíolos, indicado no número 2 aqui. O 3, ele indica um tipo de um tecido especial que reveste todo o pulmão, né, que é chamada de serosa. E essa serosa que reveste o pulmão, como está falando, tem um aspecto de uma cera, de modo que o pulmão desliza livremente nesse efeito, porque ele infla, né, ele contrai e infla, contrai e infla, então ele fica deslizando. E para esse deslizar, ele não atritar, principalmente com a musculatura dos intercostais, e também não atritar com as costelas, ele é totalmente revestido com esse tecido seroso, né, que tem um aspecto untoso, né, tá? Parece como cera, como está falando, é uma serose, e ele é chamado de pleura. Tá? Então não pode esquecer. Na realidade, são 3 grandes tecidos que são de revestimento, são seroses no corpo humano, todas elas começando com a letra P, PPP. É pleura no pulmão, pericárdio no coração e peritônio no intestino, porque são órgãos locomotores. Tá? É fácil você lembrar. Todas as seroses do corpo humano começam com P, PPP. Muito bem. Qual é a função da imagem 3? A função da imagem 3 é, como fala, é impedir com que o pulmão tenha atrito, né, com a caixa torácica, tem atrito com as costelas, e tem atrito com os músculos intercostais, e tem atrito com o coração, que o coração está alojado aqui, ó, nesse espaço entre os pulmões. Qual é a função do número 4? O número 4 refere-se ao diafragma, ou músculo diafragmático, né, como também ele pode ser chamado. E o diafragma, ele age como um fole, ele é um músculo que faz com que haja movimentos de inspiração e expiração no corpo humano. Quando o diafragma contrai, né, ele consequentemente diminui a pressão dentro da cavidade torácica, porque ele expande a cavidade torácica com essa contração e, consequentemente, baixando a pressão interna, ele puxa o ar como se fosse um aspirador de pó, né? E depois, quando ele distende, quando ele sofre uma distensão, então ele empurra, né? Ele volta à posição normal, ele empurra, compacta os pulmões, aumenta a pressão interna dele, então o ar é expulso. Aí é o movimento de expiração. Você não pode esquecer esse mecanismo, não, viu, gente? Que é importante para as ações de vestibular. Do que 1 e 2 fazem parte, o número 1 e o 2 fazem parte do que a gente chama árvore brônquica, né? Parece uma árvore, se você olhar aqui, ó. O brônquio refere-se ao tronco da árvore, né? E os bronquíolos referem-se aos galhos da árvore, né? A folhagem das árvores aqui são representadas pelos saquinhos aéreos chamados de alvéolos pulmonares. Por isso aqui, simpaticamente, é conhecida como árvore brônquica. Ok? Esse efeito aqui. E faltou só representar esse elemento aqui, ó, interessante para chamar a atenção, que é esse lugar aqui, onde tem essa cavidade, esse espaço aqui, é o lugar onde está o coração. O coração não é à esquerda do peito de vocês, o coração é exatamente no meio do peito. Ele descansa sobre o diafragma, é virado para a esquerda e bate, então você tem a sensação que ele está no lado esquerdo, que a batida da ponta do coração bate no lado esquerdo, né? Porque ele é invertido, ele não é em pezinho, ele é inclinado, parece com o formato de uma manga rosa e é do tamanho do seu punho fechado. Tá? E é bem bacana isso aí. Olha que desenho bonito, ó. Esse esquema aqui é lindíssimo, né? Identifica as estruturas que estão indicadas pelos números e letras no desenho ao lado. Então, você tem os números em algarismos romanos 1, 2 e 3. Então, vou começar pelo algarismo romano 1. Você pode colocar assim, detalhe anatômico do pulmão.
Você tem o número 1 aqui, que é laringe, o número 2 aqui, que é traqueia, o número 3 aqui, que é brônquio. São 2 brônquios, né? O número 4 refere-se ao vaso sanguíneo que chega no pulmão, né? O número 4 é uma artéria pulmonar, porque a artéria pulmonar ele transporta sangue venoso para sofrer uma oxigenação, tá? Os 5 são veias pulmonares, tá vendo? De cada pulmão sai 2 veias. Então tem 2 veias pulmonares direita e 2 veias pulmonares esquerda. Neste caso aqui, esse aqui é o pulmão esquerdo. Okay? O pulmão esquerdo ele é bilobular, ele tem um lóbulo superior e o lóbulo inferior, como está representado aqui. O número 6, no caso aqui, seria, seria a parte da ramificação dos brônquios, seria bronquíolos, né? E o 7 aqui, os saquinhos aéreos, chamados de alvéolos pulmonares, que está representado em maior detalhe aqui no número 3. Tá? Então, no número 2 aqui, você tem passando de 1, né, para 2 aqui, vamos na sequência, então, de algarismos romanos, você teria, nesse caso aqui, um capilar sanguíneo, sendo que essa superfície que reveste o capilar sanguíneo é chamada de endotélio. Aqui ele permite a passagem de gases, então daqui sai sai do endotélio para a região do alvéolo, né? Isso aqui é o alvéolo pulmonar, essa região. E aqui, então, o que vai acontecer? Aqui chama-se epitélio é alveolar, né? Epitélio alveolar. Ele é fininho, então o gás carbônico sai daqui para cá, né? Que é a letra A, é a saída do gás carbônico, e a letra B é a entrada do oxigênio. E aqui o personagem que é responsável pelo transporte desse gás, que não pode abandonar o vaso sanguíneo de jeito nenhum, que é a hemácia ou glóbulo vermelho. E o número 2 aqui, no caso, pode representar esse efeito aqui, é a chamada cavidade pleural. Okay? Que faz o efeito das trocas de gases. Essa troca de gases tem um nome, chama-se hematose, com a letra H, hematose. Tá? No número 3, mostra o detalhe anatômico, como é delicado o envolvimento da parte dos alvéolos pulmonares com a íntima associação com os capilares sanguíneos. Então, aqui você tem capilares pulmonares, né? E aqui você tem os alvéolos pulmonares. E essa superfície respiratória aqui é impressionante, porque ele parece um cachinho de uva, um cachinho de amora. Então, quando você desdobra isso, vai puxando, isso forma uma lona de superfície respiratória que dá para cobrir uma quadra de tênis com folga. Numa pessoa do meu tamanho, eu tenho 1,83 m e de acordo com os cálculos matemáticos do tamanho dos meus 2 pulmões reunidos e desdobrando, eu formo uma superfície respiratória que dá para cobrir uma quadra de tênis, coisa que realmente é impressionante. Tá? E o segredo da respiração é exatamente essa superfície respiratória em contato com os capilares sanguíneos, que ajuda a entrar e a sair os gases para um movimento sem gasto de energia, chamada difusão. Tá? Não gasta ATP nisso aí, não. Então, o que está acontecendo em 2 é o que a gente chama a troca de gases, conhecido com o nome de hematose, tá? Que é uma troca por difusão sem gasto de energia. Quais as particularidades de 3? A particularidade de 3 é você mostrar a importância da superfície respiratória, né, que ela é extremamente eficaz no sentido de ter o segredo de você manter essa superfície ampla para permitir com que haja entrada e saída de gases, uma associação íntima entre o aparelho respiratório e o aparelho circulatório. E aqui é onde acontece a demanda de trocas de gases, que é chamada hematose, entre os capilares sanguíneos e os alvéolos pulmonares. Não há troca de gases em nível de bronquíolo e nem de brônquios. Tá? Cuidado com isso aqui. Sempre a troca de gases, chamada hematose, acontece em nível de alvéolos pulmonares e capilares sanguíneos, sem gasto de energia, viu? É bonitinho isso aí. Olha, isso aqui é uma microfotografia eletrônica mostrando a associação dos alvéolos pulmonares, que são esses elementos achatadinhos aqui, né? Essas placas, né? E também a cobertura dele de capilares sanguíneos, que abraça de uma forma espetacular, como se fossem raízes, né, de uma árvore, abraça todo esse sistema e aí permite o efeito da ampla troca. Isso aqui é uma fotografia, é uma microfotografia eletrônica, né, de varredura, que é muito bonito esse microscópio aqui, parece estar dentro de uma nave espacial. Essa é uma das questões mais solicitadas no vestibular, em matéria de frequência, tá? Então, você vai indicar aqui, puxa uma setinha para cá, do 1 para cá, puxa uma setinha do 3 para cá, puxa uma setinha do 4 em 3 pontos aqui, ó, para esse vaso e para o vaso de cá, pode puxar 3 setinhas, que é essa rede que está aqui. O 5 refere-se a essa bolinha aqui. O 6, onde está indicado. O 7, onde está indicado, que é essa mangueirinha que está aqui. Ó. Então, vamos lá. O número 1
é o sangue que chega no coração. Então, ele chega venoso. Então, ele chega por uma chamada arteríola, tá? Arteríola eferente, tá? Arteríola aferente. E aqui ele transporta sangue venoso. O número 2 é o bronquíolo. Essas bolinhas aqui parecem um saquinho, né, com bolinhas de gude. Isso aqui são chamados alvéolos pulmonares. O 3, o sangue volta, então, arterial. Tem um sangue arterial em 3 que volta por uma vênula. Então, isso aqui é uma arteríola, aqui é uma vênula, transportando sangue arterial. E vai em direção ao coração. O número 4 aqui é a rede de capilares sanguíneos que abraça os alvéolos pulmonares para realizar, permitindo assim a troca de gases, sem gasto de energia, que é chamada de hematose. O 5 é um corte anatômico do alvéolo pulmonar, onde você tem no seu interior maior concentração de oxigênio e menor de CO2, e à medida que o sangue vai passando, né, porque o número 6 é a hemácia, o que a hemácia faz? Ela captura o oxigênio e libera o gás carbônico, tá? Desse efeito como é colocado. Então, desse movimento aqui, ele pode ser nesse sentido aqui, ó, daqui para cá, ó, porque ele libera o CO2 e à medida que vai passando pelo vaso, ele absorve o oxigênio e vai embora em direção ao coração. Então, esse aqui é o movimento de chegada e aqui é o movimento de saída. Aqui ele é bombeado do coração para os pulmões e daqui ele é bombeado dos pulmões para o coração. Ok? E essa troca de gases que é realizada aqui chama-se hematose. Portanto, o número 6 é a hemácia, né, ou glóbulo vermelho, e o número 7 é um capilar sanguíneo, que está em íntimo contato com o alvéolo pulmonar, que está em corte aqui. Ó. Show de bola esse exercício. Tá aí, ó. Identifique e caracterize os números acima, a gente acabou de fazer isso. Não esquece de colocar as setinhas não, viu, gente? Indicando aqui, daqui para cá, e aqui você bota umas duas setas indicando essa rede de capilares sanguíneos que abraçam os alvéolos pulmonares. Identifique as variações respiratórias nos animais apresentados no desenho ao lado com as respectivas representantes. Então, olha, aí vem uma parte que é legal, porque aqui você tem uma superfície respiratória, que é um epitélio respiratório aqui, ó, e por esse epitélio respiratório entra o O2 e sai o CO2, e os vasos sanguíneos se estabelecem em íntimo contato com esse epitélio respiratório. Tá? Então, isso aqui é um tipo de respiração que acontece por difusão. Isso aqui é basicamente em minhocas, né? Em anelídeos, que dá esse tipo de respiração chamada cutânea ou tegumentar. Isso também acontece na parte do grupo dos anfíbios. Você tem aí sapos, rãs, pararecas, salamandras e cobras cegas, adotam, mas é muito mais utilizado esse tipo de respiração cutânea em rãs e pererecas. Tá? Ela é mais expressiva. Sapos também tem, mas a expressividade dele é um pouco menor. Salamandra, né, e cobra cega também é dentro da mesma coisa. Nesse efeito de apresentar uma respiração do tipo cutânea ou tegumentar. Então você tem o grupo das minhocas, você tem o grupo da parte ligada da parte dos anfíbios, né, que são representantes disso aí. Viu? Aqui uma respiração bem legal que você tem é a chamada respiração traqueal. Né? Você tem na posição do abdômen do inseto várias aberturas chamadas de espiráculos, tá? E várias ramificações no corpo dele, que é esse negócio, esses caminhos amarelos estão representados aqui, que isso aqui é uma representação didática, são chamadas de traqueias, por isso é o nome, respiração traqueal. Então você tem a abertura, né, do espiráculo, que é chamado de espiráculo, entra o oxigênio e sai o CO2, então o inseto ele bombeia o tempo todo, ele fica arfando como se fosse um fole, né, a parte do abdômen dele para fazer esse ar entrar ao longo de várias janelinhas que tem de espiráculos ao longo do corpo dele. Então essa rede de traqueia ele se vai se ramificando, formando os traqueídeos, e esses traqueídeos são tão fininhos que ele adentra dentro da célula, tá, levando o oxigênio diretamente para o interior do citoplasma. Aqui não, ó. Aqui o material é difundido, né, no sangue, na formação, e o sangue é que transporta. Aqui não, aqui não existe sangue nele. Aqui o material é transferido diretamente, né, para o interior da parte das células mais exigentes que eles têm, que é a musculatura. Principalmente se forem insetos alados, né, que tem que ser bem oxigenada a área de musculatura. E essa rede de traqueias que se ramificam em formas microscópicas são chamadas traqueídeos, tá? E é a respiração traqueal dos insetos. Aqui você tem um outro tipo de respiração dos vertebrados na parte de peixes, né? Animais aquáticos, de modo geral, tanto vertebrados como invertebrados, que é brânquias, né? Ou guelras. Guelras, tá? Então, esses elementos que estão colocados aqui, o sangue, quando ele passa, né? Quando ele vai nadando, ele faz esse movimento, ele engole, né? A respiração dele é interessante, que ele engole a água,
A água que ele engole é passada para cá pelas brânquias, e ao a água passar, né, ela vem com oxigênio, então ela é capturada pelo sistema de vasos, né, do peixe, e o CO2 então é lançado na água. Então isso é chamado de respiração branquial ou Gelras. Perfeito? Que dá aqui. E a troca de gases também aqui é chamada de hematose. E aqui é um tipo de aparelho respiratório das aves. Então, as aves é interessante que o sistema dele, qual é a respiração das aves? É pulmonar, mas o pulmão dele é diferente do nosso, porque ele é cheio de cavidades como se fossem septadas. Então, é chamado pulmão parenquitomatoso, ou nomezinho danado, né? E ele tem lá a narina, ele tem a formação da traqueia, representada número 2, ele tem um órgão da fonação que é chamado siringe, que faz a ave produzir sons, né, semelhante à laringe. Repara que a siringe dele está na base da traqueia, enquanto que a nossa laringe, que tem o mesmo papel correspondente, fica no ápice da traqueia, né, é diferente. Aqui eu tenho os pulmões que são parenquitomatosos, e as aves que voam, né, ela ainda tem mais duas particularidades tremendamente interessantes. Sai de dentro desses pulmões verdadeiros sacos que se enchem de ar. Então são chamados sacos aéreos. E esses sacos aéreos se espalham pelo corpo da ave, tornando ela tremendamente leve, facilitando ela no voo. Algumas aves, como o caso dos beija-flores, alguns desses sacos aéreos entram dentro dos ossos e formam o que a gente chama de osso pneumático. Parece uma câmara de ar semelhante a um pneu. Por isso que ele é chamado osso pneumático, representado por número 6, e torna essas aves tremendamente leves e tremendamente ágeis. A tal ponto que quando você pega uma balança, né, de 2 pratos, você pega todos os ossos de um beija-flor, bota num prato, e todas as penas de um beija-flor e bota no prato, a pena pesa mais do que os ossos. E essa é a parte mais escandalosa que tem. Por que que ele pesa tanto? Porque os ossos são ocos, né? E todos eles, no caso, recebem, a grande maioria dele recebe essa projeção dentro dele, que é uma câmara de ar, que é o osso pneumático. Então, essa é a parte mais surpreendente que você tem nos estudos, né? Em relação à anatomia comparada dos animais e as particularidades de cada um. Então, toda vez que se fala em osso pneumático e fala em sacos aéreos, fala, são aves que voam muito, né? É uma capacidade de voo espetacular, principalmente quem tem osso pneumático, como o caso dos beija-flores, que tem a capacidade até de pairar no ar. É impressionante esse bichinho. Aqui você tem um detalhe em relação às trocas de gases, né? Qual o nome do evento que está ocorrendo em 2? Em 2 é o que a gente chama de hematose. Repare que o sangue chega no pulmão escuro, né? E depois que ele passa no pulmão, ele fica mais avermelhado, um vermelho vivo. Porque é interessante que a hemácia muda de cor. Quando a hemácia combina com o CO2, ela escurece, fica um sangue quase preto, né? Você já viu em exames de sangue que você faz. E quando a hemácia combina com o oxigênio no pulmão, ele fica bem vermelho, é um vermelho vivo, bonito de ver. Só que vocês não vão ver não, porque se a pessoa espetar esse negócio, espeta uma artéria, vai fazer uma lesão séria no seu organismo, né? Porque se você lesar uma veia, basta você pressionar a área, ele estanca. Mas se você lesar uma artéria, o sangue vai esguichar. Então é uma lesão mais séria. Por isso não se faz a amostra de sangue, né, te espetando uma artéria. Qual o nome do pigmento respiratório presente na hemácia? Chama-se hemoglobina. E como ela se comporta, aí vem uma definição interessante. A hemoglobina tem uma grande afinidade com o oxigênio e uma afinidade relativamente baixa com o CO2, mas ele consegue transportar os dois, mas com mais eficiência, né? O oxigênio é como se fosse assim, dentro de toda a carga disponível de transporte, ela tem 80 a 85% de afinidade com o oxigênio e 15% não. Dissolve-se no plasma. E com o CO2 é o contrário, ele tem de 80% desse CO2 dissolvido no plasma e 15 a 20% que é transportado pela hemoglobina. Cada vez que a hemácia combina com esses tipos de gases, ela muda de novo. Então, quando ele combina com o oxigênio, passa a chamar oxihemoglobina. Quando ele combina com gás carbônico, chama-se carboxihemoglobina. Então, onde é que você tem oxihemoglobina em grande quantidade? No pulmão, porque lá está vindo a troca de gás, a hematose. Então, ele sai do pulmão, né? Chama-se, depois que ele se enriquece, né? Fica vermelhinho, como está aqui bonitinho, de oxigênio, ele corre na grande circulação pelas artérias para serem levados a todos os órgãos do corpo humano e, consequentemente, a todas as células. Lá ele faz uma nova troca, quer dizer, ele deixa o oxigênio e recolhe o CO2. Nesse ar de ser CO2, ele escurece e aí passa a formar um composto chamado carboxihemoglobina. Tá? Qual é o pigmento similar que existe nos músculos?
né? E qual desses pigmentos é mais eficiente? O que existe no músculo é o chamado de miocárdio, a chamada mioglobina. Essa mioglobina é muito mais eficiente porque ela consegue segurar o oxigênio por mais tempo ali e ficar uma espécie de uma reserva. Exatamente quando você está numa atividade extra de esforço muscular, então ele precisa dessa demanda maior de oxigênio e, consequentemente, ele começa a liberar esse oxigênio para atender esse esforço temporário que você está fazendo, né, de movimentos musculares, além daquilo que você faz de normal. É o que você faz muito na parte da academia. Por isso que é interessante você fazer os sistemas de exercícios físicos na academia de uma forma muito bem controlada, porque senão no dia seguinte tu está igual uma múmia. Né? Você está todo assim barrado de dores, queixando, está andando assim tudo troncho, né? Porque o cara vai querer fazer bonitinho na academia achando que aguenta e na realidade ele ultrapassa, né, o período normal de atividade que ele tem, então com isso ele começa a queimar muita glicose no corpo. E ao queimar a glicose, essa queima é incompleta, ela vai por um processo de fermentação, chamada fermentação lática, começa a liberar uma substância, então, devido a essa queima incompleta da glicose, chamada de ácido lático. Esse ácido lático acumula-se entre as fibras musculares devido a esse esforço, essa demanda danada, né, que você tem, e, consequentemente, ele estica a fibra. Estica a fibra, então ela não volta à posição de relaxamento. Então ela começa a gerar dor e pode gerar até cãibra, né, em alguns casos. Então isso leva 2 a 3 dias para esse negócio passar. Agora, a parte mais bonitinha que tem, que mesmo na parte incompleta, né, da queima da glicose virando o ácido lático, o seu fígado consegue puxar essa substância, recombinar o ácido lático entre si, entre ele, restabelecer uma nova glicose, devolver o sangue para ele sofrer queima completa. Então, o seu organismo não desperdiça praticamente nada. Ele tem uma capacidade de reciclagem muito legal, muito eficiente, para evitar que você desperdice essas substâncias, que pode aproveitar elas, né, para um dispêndio de uso energético muito mais eficiente. Faça um mapa conceitual das etapas de transporte dos gases carbônicos no corpo humano. Nesse transporte do gás carbônico, você teria que ter colocado assim, CO2, né, presente nos músculos, presente nos órgãos, no caso, nos tecidos, vamos considerar assim, e depois ele é lançado, né, em direção à parte dos vasos, né, que são chamados, ele é lançado para os capilares, depois dos capilares vai para a vênula, depois da vênula ele vai para a veia de menor calibre, veia de médio calibre, veia de grande calibre e coração. E é a mesma coisa que ele sai. Depois aí ele tem o percurso dele que ele sai chegando no coração no átrio direito. Depois ele passa para o ventrículo direito e sai do coração pelas artérias pulmonares, vai em direção ao pulmão para sofrer oxigenação e vai embora. Então seria basicamente esse trecho, esse trajeto saindo dos tecidos. Porque o gás carbônico é fruto da reação química que acontece dentro da célula, chamada respiração celular. Então a origem do seu gás carbônico vem de uma atividade química na célula chamada respiração celular, que se destina à produção de ATP. E dali o CO2, então, passa por todo esse percurso que eu falei para vocês. Ele cai nos tecidos, os capilares absorvem eles, né? Esses capilares depois passam para vênulas, das vênulas para veia de pequeno calibre, veia de médio calibre, veia de grande calibre, chega no coração no átrio direito, passa para o ventrículo direito, sai pelas artérias pulmonares e chega no pulmão para sofrer hematose e ser eliminado do organismo. Seria esse tipo de trajeto, né, bem eficiente que vocês teriam para poder destacar aqui. Aqui você tem todos os detalhes, ó, bronquíolos, né, você tem os anéis cartilaginosos aqui, você tem o sangue venoso chegando no pulmão, tá, o sangue arterial saindo do pulmão, você tem aqui a artéria pulmonar ou arteríola pulmonar, você tem aqui uma vênula pulmonar representada por isso aqui, ó. Aqui você vê as bolinhas representando os alvéolos e essa rede é chamada rede de capilares sanguíneos. E aqui você está vendo um detalhe nesse losangozinho, o que está acontecendo. O contato do capilar sanguíneo com o alvéolo pulmonar permite uma troca de gases sem gasto de energia. É troca chamada por difusão, e o nome dessa troca de gases no pulmão é chamada hematose, com H, viu? Hematose. Aqui você vê um controle, né? Quem é que controla o ritmo respiratório do corpo humano? Identifica as letras presentes no desenho, então você tem aqui, ó, o encéfalo, né, representando aqui pelo cérebro, também o cerebelo, e é chamado tronco encefálico. É um tronco, né, parece um tronco da árvore que segura isso aqui tudo. Só que nesse tronco encefálico você tem aqui
o mesencéfalo, a ponte, o bulbo e a medula. Todo esse conjunto aqui, encéfalo e mais a medula, formam o que a gente chama de sistema nervoso central. O destaque aqui, né, do mesencéfalo, a ponte, o bulbo, o destaque é o bulbo, porque ele tem todas essas ações que estão indicadas aqui no desenho, que dá a pista para você da capacidade de controle versátil que esse elemento tem. E olha a periculosidade, olha, ele está na base do crânio, na base da nuca, no chamado forame magno. Então, qualquer pancada que você toma na nuca, isso aqui pode, como fosse uma espécie de uma lâmina, cortar isso aqui e te matar na hora. Você tem parada cardiorrespiratória, a depender do acidente que você tem na nuca. Por isso que todo acidente de nuca é muito perigoso. Além do risco de você se tornar tetraplégico, né, você ainda corre o risco também de parar de funcionar seu coração e parar de funcionar seu pulmão. Você tem parada cardiorrespiratória na hora. Correlaciona as funções exercidas do bulbo com as respectivas imagens abaixo. Então, olha aqui, ó. Primeira imagem é essa, se você prestar atenção, ele condiciona o reflexo da tosse e do engasgo. Né? Toda vez que um processo estranho tenta invadir a via respiratória, né, você engole de mau jeito, então você tem crise, né, de tosse que dá explosões o tempo todo para expulsar aquele material para fora. Tá? Então ele controla o chamado reflexo da tosse e do engasgo. Segundo, ele controla o transporte dos alimentos ao longo do sistema digestório, no chamado controle do movimento peristáltico, ou peristaltismo. Outra função legal que eu tenho um bulbo é isso aqui, ó, é o ato de você piscar. Né? Você pode piscar o olho esquerdo, piscar o olho direito, essa ação de você piscar depende também do efeito dominante. Tem gente que pisca, é fácil, né? Um ato de piscar, mas tem gente que pisca apertando a cabeça, parece que tem que apertar a cabeça para baixar o olho. É uma questão de treino, né? Que piscar, tecnicamente, a maioria das pessoas consegue, viu? É a chamada piscadinha sensual, né? De falar assim, e aí, ó, é de convite. Você tem um outro elemento, né? E você pisca, gente, o ato de você piscar também, até dentro da ação de computação, é interessante para vocês verem quando para piscar, aperta bem o olho para umedecer, né? Porque o ato de você piscar é fazer com que a lágrima lubrifique seu olho para ele não ficar seco, senão começa a te dar uma ardência no olho muito grande. Quem permanece muito tempo na frente de telas tem esse problema aí. É interessante que você pisque, tá? Também está aqui, ó, os dois grandes destaques do bulbo. Ele controla seu ritmo respiratório, está aqui, e controla seu ritmo cardíaco. Por isso que acidente nessa região pode dar parada cardiorrespiratória, tá? Desse efeito aí. Explique como o bulbo consegue controlar os movimentos respiratórios do corpo humano e demais órgãos relacionando à oxigenação sanguínea. Porque, como eu falei com vocês, o bulbo ele tem contato muito grande com vasos sanguíneos. Quando esses vasos sanguíneos passam por aqui, ele detecta, dissolvido no plasma sanguíneo, uma grande concentração de CO2 na forma de ácido carbônico. Então, esse ácido carbônico, ele torna o sangue mais ácido, como eu está falando, então o bulbo reage a isso e fala, pô, esse cara aqui está num quadro quase de intoxicação, tem que dar um jeito de fazer com que ele respire melhor, né? Porque os níveis de CO2 estão muito elevados no sangue desse indivíduo. Então, ele vai ter perda de concentração, né? Ele vai ficar mais cansado, se ele estiver dirigindo, e basicamente ele vai estar a sofrer acidente. Então, o que ele faz? Ele manda um sinal eletrônico para o coração e manda um sinal eletrônico para o bulbo, basicamente imediato, né, de forma imediata, e faz assim ao coração, bate mais rápido, porque os níveis de CO2 estão complicados aqui. E no pulmão ele fala, ô, acorda aí para ventilar. Então, ele dá uma expansão, né, momentânea do pulmão, e essa expansão faz você, ó, abrir a boca. E vocês vão ver, daqui a pouquinho vocês vão abrir a boca. Porque pega, viu? A parte mais engraçada é isso. É o bocejo. Então, o bocejo, na realidade, é uma recarga. Né? Para quando você está muito tempo sedentário, os níveis de CO2 começam a subir, vão atrapalhar a sua concentração. É por isso que eu falei que é interessante, às vezes, você concentrar no seu ritmo respiratório para aumentar a sua ventilação de oxigênio no cérebro e, consequentemente, você ficar mais aceso. Né? É importante isso aí. Então, o funcionamento do corpo humano é espetacular. E repare que isso aqui não depende da sua vontade, né? Assim como você não controla peristaltismo, você não controla o movimento circulatório e nem movimento respiratório. Isso faz parte do que a gente chama de sistema nervoso autônomo. Isso é automático, viu? E um deles que fazem parte desse sistema é o bulbo. Bulbo. B-U-L-B-O. Aqui você tem na figura diferencia os tipos de respiração no corpo humano, né? Você respira para quê? Né? Então você tem o detalhe que é interessante, você tem dois tipos de
de respiração no corpo humano. Você tem uma respiração aeróbica e uma respiração anaeróbica chamada de fermentação. A respiração aeróbica envolve o consumo do oxigênio. A respiração anaeróbica, você não consome oxigênio, mas acontece em nível de músculo, numa atividade suplementar, né, de extra de esforço físico, de modo que não dá tempo a queimar a glicose. Porque o grande personagem dessa história aí é a glicose, né, porque ele é como se fosse uma espécie de um petróleo, né? Não pode falar que petróleo é a sua que a parte da glicose é a sua fonte de energia. Não, ela é a sua fonte alimentar de energia. Então, como é que você faz uma analogia de glicose em relação ao ATP no corpo humano? Ué, compara a glicose com petróleo e compara o ATP com gasolina. Para o petróleo virar gasolina, eu preciso de uma refinaria. A refinaria que a gente tem dentro da célula, que faz essa conversão, né, da energia que está presente na glicose. Então, ele sofre uma oxidação para liberar isso para o ATP, dentro dessa usina, dessa refinaria na célula bonitinha aqui, que é chamada mitocôndria. Então, a mitocôndria é o que a gente chama simpaticamente a usina de força da célula, e é neste local onde acontece parte do processo da reação química chamada respiração celular. Então, a respiração celular, nas três etapas que você tem que dominar, você tem glicólise, que acontece, quebra da glicose no citoplasma, depois parte das glicoses fragmentadas entram na região interna da mitocôndria, chamada de matriz mitocondrial, aí vai acontecer o chamado ciclo de Krebs, que é a segunda etapa, e finalmente ela tem uma terceira etapa que acontece nessas linhas aqui, que são chamadas de cristas mitocondriais, são essas dobras que ela tem, e vai acontecer a terceira etapa, chamada cadeia respiratória. Tudo isso para produzir o seu grande combustível que mantém seu acesso ao corpo em funcionamento, chamado ATP, adenosina trifosfato. Quando você utiliza uma respiração anaeróbica, que é um caso de fermentação lática, a mitocôndria não participa, porque a mitocôndria ela precisa do oxigênio que você respira para entrar dentro dela, né? E esse oxigênio que você respira vai chegar no final da reação para virar água. É a coisa mais engraçada do mundo. Você fala assim, qual é o destino do oxigênio na respiração? Virar água. Ele entra na célula e fala, oi, cheguei e virei água. Porque ele recolhe os íons, né, de hidrogênio e também os elétrons dessa combinação e forma um H2O, que é água, que é uma substância neutra, não atrapalha a célula, muito pelo contrário, ajuda também no funcionamento da célula. Okay? Porque você tem dois grandes personagens que, à medida que a glicose vai sendo quebrada, né, ela vai liberando íons de hidrogênio e elétrons, que são dois pentelhos. Isso aí, se soltar a deriva na célula, ela vai matando a célula, ela acelera o envelhecimento da célula, porque são radicais livres, né? Funcionam como radicais livres. Então, são perturbados esses bichinhos aí. Esquematiza a respiração celular quimicamente, você teria, dentro do efeito químico, você teria a molécula de glicose mais a combinação do oxigênio como reagente. Aí você tem uma setinha apontando, que vai ter em cima da seta a célula e embaixo da seta a mitocôndria, e depois à direita da seta você teria a produção de ATPs, que são de 32 a 38 ATPs, mais CO2 e mais água. Tá? CO2 é, água, é gás carbônico e mais água. Então, é uma queima completa. Então, na realidade, a respiração celular é um mecanismo de queima. Eu utilizo a glicose, que é um combustível, combino com o oxigênio, que é um comburente, e depois eu tenho os produtos finais de uma queima, que é CO2 e água. E mais a liberação da energia, que é a ATP, né? Que é o efeito dele. Então, eu ficaria dentro de uma representação química assim. No lado esquerdo da seta, né? Você teria uma seta, o lado esquerdo são reagente, o lado direito da seta é produtos da reação. Você teria C6H12O6, que é a glicose, mais 6 moléculas de O2, que é o oxigênio. Depois você teria 32 a 38 ATPs no lado direito, mais 6 CO2 e mais 6 água. Essa seria a representação de uma equação química, né, desse efeito aí. Esquematiza as etapas de uma respiração celular, você tem três, como eu falei para vocês. Uma que acontece no citoplasma, a outra, segunda etapa, acontece no miolo da mitocôndria, chamada matriz mitocondrial, e a terceira que acontece nas cristas mitocondriais. A primeira que acontece no citoplasma a gente chama de glicólise, a segunda é chamada de ciclo de Krebs, que é na matriz mitocondrial, e a terceira que acontece nas cristas mitocondriais é chamada de cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, que é um nome mais difícil aí, mas alguns vestibulares cobram esse nome aí. Tá? Esse assunto é muito show de bola na parte ligada ao funcionamento da célula, né? Que é a chamada fisiologia celular, né? Que é importante. E os vestibulares adoram esse tipo de assunto.
E aí vem um detalhe bonitinho para vocês na parte da respiração, que tem uma recomendação, né, no texto de vocês, no ato de você cuidar bem. Repare que aí você tem o formato da folha, né, muito bem artisticamente representado para vocês, no sentido de captação de gás, porque a folha também ela consegue captar gás para realizar o efeito da fotossíntese, também captar o gás para efeito respiratório. Então é interessante esse tipo de ilustração, né, que mostra essa analogia, está se fazendo o ato de você respirar bem. Você tem que evitar ambientes que são poluídos, ambientes que são aglomerados, né, ambientes que são... Você vê um efeito de onde você tem poluição, aquela coisa toda, que compromete, né, a sua eficiência respiratória. Então, as pessoas, por exemplo, que uma das infecções que as pessoas acostumam com ela, mas também que dá um trabalho desgraçado, é rinite, né? Vai depender do lugar onde você está. Você começa a ter coceira no nariz, você começa a espirrar, começa a ter a formação da queda da coriza, né, que é chamado o efeito daquela cachoeira que cai no nariz, né? E quando você tem essa coriza já em demasia, é sinônimo de um resfriado. É interessante que o resfriado ele ataca a cavidade, o vírus do resfriado ataca a parte da cavidade nasal e vai até a região da garganta. Ela não desce, não. Agora, a gripe ataca tudo. Ataca a cavidade nasal, a cavidade da laringe e ataca, vai até o pulmão. E uma gripe mal curada pode virar uma pneumonia. Aí você tem um agravo. E você tem outros agravantes também que comprometem muito a eficiência respiratória, como o caso das bactérias, né, como o caso do pneumococo, que provoca pneumonia, da tuberculose, né, que tem esse efeito, do antrax, que é um vírus que compromete a via respiratória, do hantavírus, que também compromete a área respiratória. Você tem outros elementos também que fazem com que haja essa deficiência, que pode ser de ordem química, provocando asma, bronquite alérgica, essa coisa toda. Então aí a pessoa fica piando o peito, né? Isso é mais fruto de um processo de exercício respiratório, principalmente a natação, que vale bem. E também pedir até para vocês acompanharem isso no vídeo, né, no YouTube, para ver alguns tipos de exercício respiratório e descrever isso para os colegas, né? Faça esse comentário no seu caderno. E vocês podem até usar isso como prática. Então tá aí, eu acredito que vai ser um trabalho bem bacana que vocês podem fazer isso. Que cuidar-se bem, né, é nosso dever e responsabilidade, seguindo aquela mesma premissa. Seu corpo é seu templo, ele é sagrado, então merece todo o carinho e cuidado possível. Beleza? Então aqui a gente findou o nosso assunto, né, do sistema respiratório. Espero que vocês tenham gostado mesmo desse tipo de comentário, né? Façam os efeitos dos exercícios que são colocados à sua disposição. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer nova apresentação para vocês desse assunto, beleza? Fiquem com Deus, se cuidem e daqui a pouquinho a gente se encontra novamente. Façam os exercícios e caprichem nesse caderno de vocês aí, viu, gente? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.